Você sabia que na vida, muitas vezes, fugir pode ser fidelidade e não covardia? Exatamente. Às vezes, na vida, você precisa fugir de determinadas situações. Então, tem muitas coisas que nós temos que enfrentar, mas tem muitas coisas que nós temos que fugir. Então, vai ter horas na vida que Deus vai pedir para você enfrentar, mas vai ter horas na vida que Deus vai pedir para você fugir. É sobre isso que a gente vai meditar. Gostaria que você ficasse conosco até o final desse vídeo. Vamos meditar hoje Mateus capítulo 2, versículo de 13 a 15 e de 19 a 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Eu já quero que você guarde essa palavra. Como eu comecei dizendo no início do vídeo, tem horas que Deus pede para você enfrentar, mas tem horas que Deus vai pedir para você fugir. A ordem para José, em sonho de Deus, é que ele fuja. Não é para enfrentar, é para fugir. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então Deus quer que eu enfrente Herodes? Então muitas vezes há situações na sua vida que você acha que você tem que enfrentar, mas na verdade você tinha que fugir. Herodes, não, você não vai enfrentar Herodes, você vai fugir de Herodes. Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E ali ficou até a morte de Herodes. Para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia. Mais uma vez, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Fugir pode ser então fidelidade e não covardia. Você já começou a entender que na vida às vezes você vai precisar fugir. Eu quero ler um texto de Pedro Crisólogo que diz assim: sua fuga então não se devia ao medo, não era por medo, mas ao que viera por meio do mistério da profecia. Então veja que o Evangelho terminou falando tudo isso para se cumprir a profecia. Então não era por medo, era porque Deus estava mandando. Então tem fugas que é Deus que pede. O evangelista lançou a semente ao dizer: toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E mais à frente: para que se cumprisse o que fora dito, do Egito chamei meu filho. Cristo fugiu para estabelecer a veracidade da lei, a fé na profecia e o testemunho dos salmos. Então tudo para se cumprir a profecia. O próprio Senhor diz: era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito de mim na lei, nos profetas e nos salmos. Cristo fugiu por nós, não por si mesmo. Que coisa linda! Cristo fugiu por nós e não por si mesmo, mas para se cumprir a lei, para se cumprir a profecia. Cristo fugiu para que no devido tempo fosse o dispensador dos sacramentos, mistérios divinos. Cristo fugiu a fim de conceber a absolvição, remover a fonte de abusos futuros e para dar prova de fé àqueles que haviam de crer. E finalmente Cristo fugiu para nos oferecer fé, mesmo em nossa fuga. Pois entre a perseguição é melhor fugir do que negar a fé, pois Pedro, por não querer fugir, negou o Senhor. João, para não negar o Senhor, fugiu. Olha que bonito, né? Pedro devia ter fugido, mas por não querer fugir, negou Jesus. Que coisa linda, né? Abra sua Bíblia em Provérbios 22, 3.
Olha o que diz a palavra. O homem prudente percebe a aproximação do mal e se abriga. Mas os imprudentes passam adiante e recebem o dano. O homem prudente percebe a aproximação do mal e se abriga, ou seja, se esconde. Quando você percebe o pecado, aliás, de pecado, por exemplo, você tem que fugir. Abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas com a tentação, Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Deus quer que você saia da tentação. Deus quer que você fuja da tentação. Essas palavras são suficientes para nós. Há momentos na vida que Deus quer que você enfrente. Há momentos na vida que Deus quer que você não tenha medo. Mas há momentos na vida que você vai ter que fugir. Há muitos Herodes perigosos no mundo e a gente tem que fugir. Muitas vezes tem que fugir de um amigo que vai te levar para um mau caminho. Muitas vezes vai ter que fugir de situações que não agregam a sua vida de fé. Não sei. Mas você tem que entender. Pedro não fugiu e negou Jesus. E Pedro Crisólogo disse, João fugiu e não negou Jesus. Coloque aí nos comentários, fugir pode ser fidelidade e não covardia. Deus abençoe Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.